Graças a Deus, meus amigos, estou passando por aqui para mais um momento com vocês a respeito de realidades da nova criação. E eu quero trazer uma realidade hoje daquilo que Deus ordenou ao homem após abençoar ele. Ontem nós falamos sobre como ele foi criado, como ele foi formado e essas coisas todas que envolvem sobre ele ser a imagem de Deus, sobre ele ser coroado de glória e honra. E hoje eu quero chamar a atenção de vocês para essa realidade aqui, ó. Em Gênesis capítulo 2, no verso 16, Deus diz assim: E ordenou Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Uh, Quando a gente fala sobre o pecado, sabe, ele traz um efeito sobre o homem. E eu quero trazer um pouquinho sobre esse efeito antes da gente falar propriamente dito da queda, que eu vou falar no próximo vídeo, mas sobre essa morte, sobre esse efeito que o pecado causa em nós. Olha só bem, o verso 17 de Gênesis 2 vai dizer assim: certamente morrerás. O original vai trazer para nós a ideia assim de morrendo morrerás. Mas vocês concordam comigo que quando a gente olha para o português não faz sentido? Porque na nossa cabeça a morte é morreu, acabou, sabe? E não tem como ir morrendo para morrer. É como se fosse a ideia de um câncer que vai matando aos poucos até vir o óbito final. Só que a ideia na cabeça do autor de Gênesis não era essa. A ideia do autor de Gênesis era: perdendo a tua vida espiritual, tu vai achar o fim da tua vida natural, sabe? Então, o que, que ele está dizendo aqui com morrendo morrerás? Certamente morrerás. Que quando nós participássemos do pecado, esse pecado acharia lugar na nossa vida e tiraria de nós o nosso potencial de viver a vida plena. Tá entendendo? Vamos lá, para entender, para abrir mais ainda. Uh, a nossa comunhão com Deus é o que garante a nossa vida e saúde espiritual. Então, a partir do momento em que nós perdemos a vitalidade espiritual, o nosso corpo físico começa a conhecer o definhar. A partir do momento em que nós perdemos, quebramos o nosso relacionamento com Deus, a nossa natureza espiritual ela passa a definhar e isso repercute na nossa vida natural. Ou seja, certamente morrerás, ou morrendo tu vais morrer, morrendo morrerás. É isso que Deus está dizendo. No dia em que tu me desobedecer, o dia em que tu parar de me ouvir e fazer aquilo que eu não te chamei para fazer, nesse dia a nossa comunhão vai ser quebrada. Então, a morte na cabeça de Deus, ela nunca foi a inexistência. Porque como podem os mortos adorar a Deus? Não podem, sabe? Mas o salmista vai dizer que isso acontece. Então, para a gente entender morte, a gente precisa entender que morte não é inexistência. Morte é separação. Quando Deus diz ao homem, certamente morrerás, o que ele está dizendo é, certamente será separado. Então, entendendo que morte é separação, vamos entender então as mortes que existem. A morte do corpo é a separação do fôlego de vida desse corpo. E quando tem essa separação, o corpo morre. Mas o fôlego de vida torna Deus. A morte espiritual é a separação do nosso espírito do Espírito de Deus. E quando nós separamos o nosso espírito do Espírito de Deus, nós estamos mortos espiritualmente. E a morte eterna, que graças a Deus nós não passaremos, amém? Recebe aí, irmãos. Nós não vamos passar por isso, em nome de Jesus. Mas a morte eterna, o que, que é? É a separação eterna de Deus. Então, quando Deus está falando para o homem, certamente morrerás, ele está dizendo assim, certamente nós não teremos mais relacionamento. O nosso relacionamento no teu interior, o relacionamento, a minha imagem, a minha glória, a minha honra que estão em ti, serão separadas. Entendeu?
Então, no próximo a gente entende um pouquinho mais sobre o pecado.